Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Vamos aqui para a quinta lição, né? Onde estamos aqui lendo as lições bíblicas, CPAD, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Então vamos para a quinta lição, em nome de Jesus Cristo. O título é O Avivamento na Vida da Igreja. Nós lemos aí a quarta lição, a última quarta lição, foi o Ministério Avivado de Jesus. E aí eu deixei as perguntas para responder agora e nós vamos estar respondendo e já entrando no estudo da quinta lição em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia. Meu Deus, por mais um momento estar com meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, para meditar um pouquinho nesse estudo, Senhor, que eu creio que o Senhor usou aqui, meu Deus, o autor desse estudo para nos trazer, nos esclarecer e de alguma forma, meu Pai, alcançar vidas, almas e pessoas para o Teu reino, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos lá, então. Na última aula eu deixei as perguntas e foram 5 perguntas. E eu vou estar aí, glória a Deus, aleluia, falando essas perguntas de novo e aí dando a resposta que eu não tinha dado a resposta, né? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, a primeira pergunta da quarta lição foi, segundo a lição, qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? A resposta: o Espírito Santo foi como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Segunda pergunta: cite pelo menos 3 objetivos do ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Resposta: para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos. Pergunta número 3. O que a oração do Pai Nosso revela? Resposta: essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Pergunta: o que o obreiro não deve negligenciar? Resposta: não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Pergunta 5, né? Por que Deus chamou cada crente? Resposta: Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá então, glória a Jesus, aleluia, para a quinta lição, né? Quinta lição é o avivamento na vida da igreja. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Tá bom? Então nós vamos aqui fazer a leitura oficial, né? Que se encontra em Atos capítulo 2, do 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, conforme o Espírito Santo. Então, vamos repetir aqui no versículo 4. Aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O versículo 3, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora que é o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão
e estavam confusa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um nas nossas próprias línguas, em que somos nascidos, pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Creme, né? Crene, junto a Crene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e todos temos ouvido na nossa própria língua falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer que dizer isto? Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Amém? Glória a Deus. Então tá aí a leitura de Atos, capítulo 2, de 1 ao 13. E agora nós vamos entrar aqui, ou seja, ler a introdução, né? Glória a Deus. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado, caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito do avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. E aí nós vamos para o tópico primeiro, que é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Parágrafo 1º. O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pelas experiências da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, segundo Marcos 1,15. Pois, sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, frutos dignos, conforme 1 João 5, 2 ao 4. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, né? Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Agora vamos para o parágrafo 2, e depois tem o parágrafo 3, né? A promessa é para todos os salvos. É o parágrafo 2. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias, né? Glória a Deus. Perdão pela leitura, porque eu tenho uma letra pequena, então acaba aqui demorando um pouco aí na leitura. Mas vamos lá, que a gente consegue, em nome de Jesus. Então, lembrando que aqui está explicando sobre
como você ser batizado com o Espírito Santo com fogo, e é necessário que cada crente, cada irmão e irmã seja batizado, né? Receba esse revestimento do alto céu. E quem dá é Deus, né? Quem dá esse revestimento é Deus. Mediante o Senhor Jesus ver que nós queremos, né? Queremos, estamos dispostos a viver com Deus, a obedecê-lo. Então tudo isso faz parte do batismo com o Espírito Santo, né? O respeito, o temor, o amor, a fidelidade, a disciplina, enfim, voltado tudo para obedecer a Jesus, tá? No parágrafo 3 fala assim: o engano dos sensacionistas. Os sensacionistas é uma corrente de teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja, o que não é verdade, né? Os dons continuam. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Não, nada a ver. A conversão é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. Claro que para ser batizado tem que se converter, né? Glória a Deus. Vou continuar aqui. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro do Atos mostra em detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como glória a Deus, como a atualidade, né, dos dons espirituais na vida da igreja, né? Essa realidade espiritual, ela perpassa todas as épocas, culturas, geografias em que haja um salvo em Cristo. Então, verdade, os dons, a graça, o batismo com o Espírito Santo e até o arrebatamento, né? Não cessou, não. Então, vamos lá, então, para o tópico 2, né? O dinamismo da igreja apostólica, e nós vamos ler parágrafo 1 e 2. Parágrafo 1. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Oh, glória. Aleluia. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Não parou até hoje, né? Parágrafo 2. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidas assim: conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão, na oração. Havia também temor, sinais, maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos crentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas espirituais. Glória a Deus. Piedade, palavra e oração. E a social, né? Comunhão supre a carência. Glória a Deus. E agora vamos para o tópico 3 aqui, que é um ministério ungido para os dias atuais.
Agora o parágrafo 1º, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Que aconteceria, segundo Marcos 16:18. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Então tá aí, né? Muitas vezes nós não temos êxodo, ou seja, nós não temos êxito, né? Êxito. E a igreja não prospera por falta de ter comunhão com o Espírito de Deus. Parágrafo 2. Autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos, formas e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que lhes seguiram. Marcos 16:20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Vamos para o parágrafo 3 aqui, né? Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Está em João 16, 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a orientação do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Amém? Acabei aqui o parágrafo 3, né? E o tópico 3. Agora nós vamos estar concluindo aqui em nome de Jesus, né? Então, toda essa leitura nos traz um entendimento, uma bagagem que nós precisamos, você e eu precisamos do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, para que o próprio Espírito Santo nos conduza, porque hoje é o Espírito Santo que está preparando as nossas vidas, a igreja de Cristo, que somos nós, para encontrar com o Senhor no arrebatamento, nos ares, conforme diz a Bíblia, né? Então, nós precisamos ser cheio dele para que o Senhor possa nos levar, senão nós vamos ficar, se esvaziarmos deles, expulsarmos deles, com legalismo ou com se fazendo, né, vamos dizer assim, com uma vida em pecado, isso distancia o Espírito Santo de nós, né? Então é muito importante ficar com ele, buscar ele, né, agradar ele, para que ele venha e habite em nós todos os dias. A conclusão aqui, né? A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano e seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar, glória a Deus, a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então tá aí, né? O chamado para servir a Jesus
vem do Espírito Santo quando acende esse desejo da nossa alma para com as coisas santas de Deus, né? Então isso não pode, a gente não pode negligenciar, deixar de lado, temos que perseverar, unidos, buscando, e quando receber, vamos para Efésios 6, 10 em diante, a armadura de Deus, e continuamos firmes até o fim, até o arrebatamento, a nossa partida, né? Glória a Deus. As perguntas, né, estão aqui, são 5 perguntas, adiante do que lemos aqui, né? E eu vou deixar aqui, e no próximo estudo, vou estar respondendo essas perguntas aqui. O próximo estudo é a lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Primeira pergunta dessa leitura que a gente fez agora, que é um estudo, né? Qual é a primeira condição para alguém receber o batismo do Espírito Santo? Olha aí, você responder aí, né? Segunda pergunta, o que é e o que defende o cessacionismo? Né? Foi lido aqui. Terceira pergunta, a partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de visão histórico? Ou seja, sob o ponto de vista histórico. Agora a quarta pergunta, né? Como era caracterizada a pregação da Igreja Apostólica depois do Pentecostes? Agora a quinta pergunta. Quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Na próxima leitura, no próximo estudo, eu vou estar trazendo aí as respostas, tá bom? Que Deus abençoe, né? Quero agradecer os irmãos e irmãs que têm aí assistido, compartilhado, deixado seu comentário, que Deus abençoe, tá? Fique conosco aí, assiste esse vídeo, comenta, né? O que você está achando. Eu preciso aqui colocar mais conteúdo, né? Mais explicações, mas Deus vai trabalhando aí conforme a gente vai lendo, né? E trazendo esse primeiro trimestre. Lembrando que nós temos ainda mais, são 13 aulas ao total, né? 13 aulas, estamos na quinta, né? Então temos mais aí 8, né? 8 aulas aí para estar passando para os irmãos e para as irmãs, tá bom? Deus abençoe, vamos fazer a oração final aqui em nome de Jesus Cristo, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like, seu comentário, né? E ajude divulgando esse trabalho, divulgando o vídeo, para que nós venhamos alcançar mais vidas e almas para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, graças te dou, meu Deus, por esse momento especial e único que o Senhor nos dá, meu Pai. Muito obrigado por essa leitura da lição, Senhor, meu Deus, 5 desse estudo sobre a Tua palavra, meu Pai. Nos ajuda a perseverarmos, aleluia, na Tua presença, a Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, alcança cada irmão, cada irmã. Ó Deus, aquele que ainda não Te aceitou, venha Te aceitar. Aquele que se desviou, venha voltar. E que o Senhor venha operar maravilhas em nosso meio, Senhor, na congregação deste irmão, desta irmã, para que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmão? Então, que Deus abençoe, permitindo Deus, estaremos de volta aí com os irmãos, com as irmãs, pelo canal Monte Jesus aqui, com o vosso irmão Valclemar. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.